38 a seguir é o texto que nós iremos meditar nessa noite. Opa, melhorou bastante esse microfone, viu? Que benção. Mateus capítulo 5 e o versículo 38. Glória a Deus. Todos os irmãos acharam, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa meditação nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela graça estendida a nós e nos dar a oportunidade de se reunir, Senhor, nesta noite de quarta-feira aqui, para juntos aprendermos da sua palavra, Pai. Tem sido muito precioso, Pai, ao longo dos anos, eu tenho certeza na vida de cada um de nós, o meditar nas Sagradas Escrituras e ver, Senhor, o que através delas o Teu Espírito Santo vai fazendo em nossos corações e em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos faça cada dia mais, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito agindo em nós, que nos faça mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, até aquele grande dia, quando seremos completamente transformados na plena imagem do nosso Senhor Jesus. Concede graça sobre nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos estudado este precioso ensino do Sermão do Monte, e os irmãos que têm acompanhado desde o início, né, nós vimos as bem-aventuranças, o discípulo como sal da terra e luz do mundo, nós vimos a relação do cristão com a lei, nós vimos a respeito do que Jesus considerava a correta interpretação do que significa homicídio, e nós vimos também a questão do adultério, o que é um adultério, e quais são as cláusulas de divórcio que são prescritas nas Escrituras como possibilidades, né, de divórcio. Nós vimos também, na última quarta-feira, a respeito do juramento, e é importante lembrar que o juramento, como vimos, é um comprometimento que todos nós devemos ter com aquilo que sai da nossa boca. É aquela atitude de santo temor no nosso coração para sermos reflexivos, sermos aqueles que pensam muito bem antes de pronunciar determinadas palavras, porque como vimos, né, o Senhor Jesus, lá na frente, no capítulo 12 de Mateus, no verso 37, vai dizer que nós seremos julgados pelas nossas palavras, e isso deveria e deve causar em nós muito temor, né? Será que existem palavras que saem da nossa boca que são palavras inúteis? Será que nós proferimos determinadas palavras que, se depois, no momento que baixa, né, a gente para pensar nelas, elas não deveriam jamais ser pronunciadas? Será que nós refletimos para que nunca mais aconteça? Né? É isso que nós meditamos aqui na quarta-feira passada. E hoje nós vamos falar desse assunto muito, muito, mas muito importante. O subtítulo aí, eu acredito que da Bíblia dos Irmãos também, que é colocado pelas nossas editoras, né? Está escrito vingança, né? Ou da vingança. Alguém tem alguma coisa diferente aí naquela epígrafe em cima do texto que nós acabamos de ler, em cima do versículo 38? O que está escrito aí na Bíblia dos Irmãos? Algum diferente que fala sobre outro tema que não seja vingança? Vingança também? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, é lícito um cristão se vingar? O que os irmãos diriam? É lícito um cristão reagir diante de uma injustiça cometida por outra pessoa? Nós podemos reagir quando alguém age de maneira injusta conosco? Opa, agora já mudou um pouquinho a situação, né? Acredito que vingança é uma palavra que denota uma atitude de alguém que está movido por um sentimento que não é cristão, né? Mas a palavra, nessa segunda colocação que eu fiz aqui, será que nós podemos, né, diante de uma injustiça que alguém faz contra nós podemos de alguma maneira revidar diante dela? Nós vamos meditar. Quer dizer, minha Flora, alguma coisa? Ireis, mas não pequeis. Nós vamos meditar aqui hoje a respeito desse tema extremamente importante. E como nós temos visto aqui, e precisa ficar muito claro na nossa mente, Jesus, a partir do verso 21, ele vai pegar determinados aspectos da lei de Moisés
E ele vai dizer, confrontar os estudiosos da época, principalmente os fariseus e os escribas, dizendo que a interpretação que esses homens têm feito do texto bíblico é uma interpretação que querem, de alguma forma, trazer benefício para si mesmo. Né? É aquilo que nós temos dito aqui, pessoas tentando usar a Bíblia para se auto-justificar diante de uma atitude que é incorreta. Tá? Então, nós vimos aqui a respeito do homicídio. Os irmãos se lembram que nós refletimos aqui que na mente desses fariseus e desses religiosos aqui, o homicídio era matar alguém. Mas Jesus vai dizer que se surgir uma ira no nosso coração contra alguma pessoa, nós já estamos agindo como um homicida. Né? O homicídio, portanto, é a ira no nosso coração que não é solucionada. Né? Nenhum de nós estamos livres de nos irar. Isso pode acontecer. Eu achei interessante, o pastor Gilson, eu estive lá trazendo estudo por 2 sábados na igreja em Pinhais, e depois da pregação ele disse algo muito interessante, né? Ele usou a ilustração de um pastor, e esse pastor disse que estava com um copo de café dentro do carro, e uma situação no trânsito fez com que ele tivesse que frear bruscamente. O que aconteceu com o café que estava no copo? Derramou. E aí muita gente poderia pensar naquele momento, né? E ele estava refletindo, o próprio pastor, que o carro freou bruscamente e caiu o café, ele estava refletindo sobre essa questão e muita coisa vem à mente, né? Mas ele disse assim, o que aconteceu com aquele copo? Ele disse assim, o café entornou. E ele fez essa reflexão dizendo que o que tinha dentro daquele copo? Café. Por que ele entornou café? Porque tinha café dentro do copo. A visão que nós devemos ter é a seguinte, o que existe dentro de nós? Se nós formos chacoalhados pela circunstância, o que vai vazar de nós? É essa reflexão que nós precisamos ter. Porque quando Jesus aborda essa questão do homicídio, ele está dizendo que nós não estamos livres de nos irar contra as pessoas. E só você e Deus sabe aquilo que te tira do sério. Aquilo que te deixa muito revoltado, aquilo que te deixa irado com determinadas circunstâncias, certo? Mas Jesus está dizendo, se essa ira for fomentada no teu coração, você já é um homicida. Você precisa tratar com essa ira no teu coração para que você não externalize e acabe trazendo consequências piores, né? Do adultério, os estudiosos lá, os fariseus, diziam que o adultério era só se deitar com um homem ou com uma mulher que não era o seu cônjuge. Jesus diz assim, não. Se você olhar para a pessoa com uma intenção impura no seu coração, você já está cometendo adultério com ela. Eu até trouxe para os irmãos aqui a pergunta, é possível olhar para uma pessoa que não é o seu cônjuge e admirar aquela pessoa sem cobiçar? Os irmãos se lembram dessa pergunta ou não? É possível uma pessoa casada olhar, um homem olhando para uma outra mulher e achar aquela mulher, nossa, é uma mulher muito bonita, mas não ter um olhar de cobiça para com aquela mulher? Ou uma mulher olhar, como nós estudamos aqui, um homem, né? E nós fizemos aqui um raio-x, porque para os homens o visual é o que fala mais forte, mas para as mulheres também tem um aspecto visual, porque um homem mulambento, rasgado, né? Todo mal cheiroso, não vai chamar atenção. Mas se ele estiver bem vestidinho, cabelo cortado, né? Alinhadinho, pode ser que chame a atenção de uma mulher. É possível você admirar uma pessoa sem cobiçá-la? E nós vimos aqui que é possível, sim, é possível. Só que é difícil porque os nossos corações, eles não sabem ter maturidade suficiente entre o que é admiração e o que é cobiça. É por isso que, na melhor das hipóteses, é melhor não olhar. Se for olhar para pecar, então, arranca o teu olho, tá? Não é para ninguém aparecer aqui, irmão, com um tapão de pirata aqui, tá? Arranca o olho. É parar de olhar ou de ver, ou de ir, ou de acessar aquilo que te encaminha para dentro do pecado. Então, Jesus, ele pegou aquilo que eles interpretavam e Jesus vai dizer, vocês estão interpretando errado. Vimos nos juramentos e agora nós vamos ver da mesma forma dentro da questão da vingança. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é o seguinte. Onde nós encontramos no Antigo Testamento a citação olho por olho e dente por dente? Nós não encontramos ela dentro do Decálogo, dos 10 mandamentos. Nós encontramos essa citação em pelo menos 3 outras passagens do Antigo Testamento, que são posteriores ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Você encontra lá em Êxodo 21, 24, encontra em Levítico 24 e 20, e em Deuteronômio 19 e 21, certo? Porque alguém poderia dizer assim, mas como é que pode Deus permitir um olho por olho e um dente por dente? Porque, vamos pensar aqui um pouquinho.
Quando você lê essa passagem aqui, não parece que é um estímulo à vingança? Você não lê com aquele arzinho de espuma no canto da boca querendo pegar alguém? Olho por olho e dente por dente. Não é assim que geralmente a gente pensa nessa passagem? Só que quando nós refletimos a respeito dela, primeiramente nós vamos encontrar que esse olho por olho e dente por dente, nas 3 citações que nós temos no Antigo Testamento, era uma recomendação que Deus deu a Moisés para passar aos juízes de Israel, para que eles pudessem ter maturidade o suficiente para julgar as causas do povo de Deus. Então, depois de ter dado os 10 mandamentos, Deus dá mais uma porção de leis, como nós vimos aqui, chamada de leis civis, porque Israel agora é uma nação, é um povo grande, e precisa ser administrado tanto quanto o Brasil é administrado, né? Temos vários ministérios no Brasil que atendem às necessidades sociais do povo. E Moisés também agora, né, vai liderar o povo de Deus naquela realidade, e ele vai ter homens, juízes, que vão auxiliar no julgamento, não somente enquanto Moisés está vivo, mas também depois, no decorrer da nação de Israel. Então, há necessidade que nós observemos 2 coisas aqui muito importantes. Primeira questão é entender que esse olho por olho e dente por dente era uma iniciativa para que a pessoa injustiçada pudesse receber, né, justiça diante daquilo que aconteceu. Vamos usar um exemplo prático aqui para facilitar na mente dos irmãos. Vamos imaginar que eu sou vizinho de algum dos irmãos, e na minha chácara tem um poço que está aberto e está sem tampa. E aí escapa um animal da sua chácara, da sua fazenda, e vai na minha chácara e cai dentro do poço que eu deixei aberto. A pergunta é, de quem é a responsabilidade pelo animal que morreu? Deixa eu até tomar uma água aqui enquanto o irmão responde. Minha? De quem deixou o poço aberto, o irmão João disse aqui. Poxa vida, é isso mesmo? Hã? Do dono do animal? Olha só. Se os irmãos fossem juízes de Israel, ia ter que ler o livro de Levítico, de Deuteronômio, de Número, para poder entender essa questão. Deus vai prescrever na lei que a responsabilidade é de quem deixou o poço aberto. Está dentro da minha propriedade, o animal caiu dentro, aí a responsabilidade é minha. E Deus prescreveu várias formas, porque se aquele animal caísse dentro do poço, né, eu teria que restituir outro animal para o homem que perdeu aquele animal, né, eu tinha que dar um outro animal para ele vivo, e a carne poderia ficar para mim. Então, eu perdi um vivo, mas ganhava pelo menos um mês de alimentação, dependendo do tamanho da família, né? Um boi, né? Mas você pensa, um boi lá em casa dava quase 6 meses, mas na casa de um israelita com 24 filhos, né? Se durar 2 semanas é muito. Então, é uma realidade que eles tinham, né? Para poder ter esse julgamento justo. Então, por um aspecto, esse olho por olho e dente por dente, era uma maneira de que pessoas prejudicadas. Uma outra coisa muito interessante era se uma mulher grávida, né, estivesse grávida, e ela fosse atingida por alguém, por alguma pessoa, se a criança morresse dentro do ventre, teria que ser restituído também, né, algo para aquela pessoa que foi lesada. Se a mulher sofresse danos físicos, poderia até chegar o caso de que o homem ou a mulher que acertou a barriga dela, feriu ela, fosse morta, né? Vida por vida seria o caso. E no caso do homicídio, quando alguém matava uma outra pessoa, a pessoa era passível de ser morta também, tá? Aqui é importante pensar nisso, porque os irmãos, quem sabe, vão ver na internet muita gente, ateus ainda, acusando a Bíblia e dizendo, olha, que Deus sanguinário que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas a questão é que aquele povo de Israel, que agora é uma nação, eram seres humanos pecadores assim como nós. Se você põe esse povo para viver dentro de uma sociedade e não estipula leis que causem de alguma forma conforto para o lesado, né, para aquele que sofreu dano, para que se ele sofreu dano ele possa receber uma restituição, e também para que a pessoa que está agindo de má fé, está destruindo outras pessoas, acabando com os bens de outra pessoa, possa ser julgada também. Tá? Então, imagine aqui, por exemplo, você pensar, o cidadão foi e matou alguém, e a lei vai dizer assim, vida por vida. Ele matou alguém, então ele é digno de morrer também. Mas a pergunta era, ele matou por querer, vamos dizer aqui, né, com dolo, com a intenção, ou foi sem querer? É um crime doloso com intenção, ou é culposo sem intenção? Mudava a situação. Porque se fosse com intenção,
Aí a família da pessoa que morreu iria lá até matar aquele cidadão, porque era vida por vida. Deve ser, irmã Diva. Né, para fazer. É justiceiro, né? Era o olho por olho, o dente por dente. Então, se a pessoa com intenção matasse a pessoa, ele seria morto. Ou ele fugia e se escondia em algum lugar. Se fosse sem intenção, a lei prescrevia, né, cidade de refúgio, onde aquela pessoa que matou, por exemplo, eu estou aqui, junto com o presbítero João trabalhando. É só um caso, irmão João. Nunca vamos trabalhar junto nesse caso aqui, não tem problema. Eu estou aqui com o machado cortando lenha. E daqui a pouco, numa machadada dessa, quando eu levanto, o ferro do machado solta e acerta o irmão João e ele vem ao óbito, né, caindo do chão. Eu tenho culpa ou não tenho culpa? Eu tive intenção, eu saí de casa dizendo assim, hoje eu pego ele. Hã? Pode ser que existisse no coração, né? Mas num caso de alguém que não tinha essa intenção e o ferro do machado soltou e matou o companheiro, é um crime culposo, não tinha intenção de matar. Então tinha cidade de refúgio que quando o rapaz soltou a machada, acertou a pessoa, tinha que correr para a cidade de refúgio, porque senão o vingador da família vinha para poder matar a pessoa, né? Porque até ele descobrir se foi com intenção ou não, o camarada deixava o outro no chão e depois resolvia, né? Então eram questões previstas dentro da lei para poder fazer, por um lado, justiça à pessoa que foi lesada, e também, por um outro lado, controlar os excessos. Porque se não tem um juiz para julgar até que ponto vai ser a condenação, cada um julga da maneira que quer. Né? Por exemplo, um boi que morreu dentro do poço, se não tem um juiz para fazer justiça diante daquela situação, o camarada que é dono do boi vai dizer assim, não, agora eu quero 2 bois no lugar desse. Ou vai dizer, não, agora eu quero a tua fazenda no lugar desse boi que morreu. Né? Então, a lei veio para proteger aquele que foi lesado, mas também para fazer justiça para que a pessoa culpada não fosse cobrada mais do que era estipulado. Só que, como eu já disse para os irmãos, os escribas e os fariseus, eles tinham o hábito de pegar a lei e tentar torná-la favorável para si mesmo. E no pensamento desses homens aqui, eles tinham o costume de usar o olho por olho e o dente por dente, e daquilo que era uma questão civil, né, de convivência civil do povo para acertar as demandas, né, os acertos ali de negócios do povo, de falhas morais, enfim, que acontecia no meio do povo, eles começavam a usar esse olho por olho e dente por dente numa atitude para tentar trazer isso para o âmbito pessoal. Eu acho muito interessante o que diz John Stott a respeito disso. Ele diz, os escribas e fariseus evidentemente estendiam esse princípio de retribuição, né, que era uma coisa legal da justiça do povo de Israel como nação, né, para o reino dos relacionamentos pessoais. Eles tentavam usar esse olho por olho e dente por dente para justificar uma vingança pessoal, embora a lei proibisse isso explicitamente. Você encontra lá em Levítico 19:18 dizendo assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ele finaliza dizendo, assim, este excelente, ainda que severo, princípio de retribuição judicial estava sendo utilizado como desculpa exatamente para aquilo que devia abolir, isto é, a vingança pessoal. Então, vamos tentar entender o que os fariseus estavam fazendo com isso aqui. Eles estavam pegando os seus relacionamentos interpessoais, e se, por exemplo, o Luan me ofendesse no meu relacionamento interpessoal, eu ofenderia ele também. E eu ainda usava a lei dizendo assim, olho por olho e dente por dente. Ou se alguém me desse um soco no olho, eu pegava e dava um mais forte ainda, dizendo olho por olho e dente por dente. Eles estavam se utilizando desse mandamento como uma artimanha para se vingar das pessoas e terem atitudes severas e cruéis contra elas. Tá? E agora nós vamos caminhar aqui no versículo 39. Jesus diz assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. O que é não resistir? Não resistir é uma palavra judicial. Jesus está dizendo assim, que uma pessoa, né, que sofreu uma afronta, geralmente ela quer ir diante do juiz para poder legalizar a situação. Por exemplo, hoje você está no local de trabalho e o teu patrão te desrespeita diante de todo mundo. Né, te faz você passar vergonha na frente das pessoas que estão ali no local de trabalho. O que você faz com aquela pessoa? Não vou nem usar os irmãos. Vamos dizer assim, o que um ser humano faz geralmente numa situação como essa?
Mas vamos pensar uma pessoa, o geral, o povão aí. O que o povão vai fazer? Vai revidar. E hoje em dia vocês sabem que há processos judiciais para poder acertar esse tipo de coisa. Vamos dizer que alguém foi mandado embora por justa causa e foi exposto no meio dos colegas de trabalho. Será que ele vai entrar com um processo judicial contra a pessoa? Por que ele vai fazer isso? Porque ele está feliz? Porque ele está movido de ira e de indignação dentro do seu coração. Já vai querer, né? Vai sugar tudo que pode. Então, essa ideia que está aqui, não resistais ao perverso, é uma atitude judicial de alguém que, de alguma maneira, quer tirar algo da pessoa, né, imediatamente, para poder suprir aquilo que ela foi lesada por alguma questão. Tá? A grande questão que Jesus vai colocar aqui, e nós devemos refletir a respeito disso, é que nós não podemos, de modo algum, né, usar dos nossos direitos para se vingar de alguma pessoa. Esse ponto aqui é extremamente importante. Isso aqui é tão importante porque pode ser que no nosso coração exista uma coisa e na nossa boca exista outra. Você senta com a pessoa e pergunta assim para ela, fulano fez aquilo para você e tal? Não, você diz assim, não, para mim está tranquilo, já está perdoado, sem problema nenhum. Mas e dentro do coração, será que essa é a verdade? Será que do dentro do coração, aquilo foi passado uma borracha, eu esqueci daquilo e não me lembro mais? Ou será que no dia que eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa contra aquela pessoa, eu vou fazer? Por exemplo, vamos dizer que algum vizinho te envergonhou publicamente, fez uma coisa que você não gostou, riscou teu carro, tacou pedra na tua casa e acertou a tua vidraça. E chega um dia e você descobre que ele está passando necessidade financeira, precisa de alimento. Você leva alimento para ele ou não? Leva ou não? Deve levar. Mas qual que é a vontade? Que morra de fome esse miserável. Fez aquela afronta comigo? Olha o que o Senhor dos... Ainda usa o Senhor, né? Olha o que o Senhor dos Exércitos está fazendo. Está espizinhando esse miserável. Agora ele morra. Viu? Vai mexer com o ungido de Deus. Ainda usa ainda, né? A mentalidade nossa como ser humano é uma mentalidade de querer imediatamente correr para fazer justiça nesse sentido. Mas Jesus está ensinando desde o princípio disso aqui, que nós podemos ter até direitos para nos vingar, mas como cristãos nós precisamos abrir mão dos nossos direitos em prol de algo maior e melhor. Nós vamos ver isso com mais detalhes a partir do versículo 39 e a parte B. A pergunta que quem sabe algum dos irmãos possa fazer é: quem é o perverso? Alguém pode dizer quem que é o perverso, irmãos? Ele está dizendo na parte A do versículo 39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Quem é o perverso? O mal, quem confrontou? Dá para unir as duas coisas, que o irmão João disse e o que a irmã Diva disse. A atitude má do indivíduo mal intencionado contra nós. Então o perverso é toda pessoa que de forma injusta se levanta contra nós ou contra qualquer outra pessoa. Tá? Então, para entender bem essa parte A do versículo 39, nós devemos colocar em mente o seguinte: o perverso vem em nossa direção e age de maneira injusta contra nós. Ele está fazendo algo que nós não merecíamos. No nosso coração, Jesus está dizendo assim que nós temos a característica de resistir, de tentar tirar dele alguma coisa e subtrair dele ou dela alguma coisa em nome daquilo que ele fez por mim ou fez contra você. Certo, irmãos? Só que agora nós vamos entrar aqui porque Jesus vai dar para nós 4 exemplos extremamente importantes. O primeiro deles está no verso 39, a parte B. Ele diz assim: mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O que Jesus está dizendo com isso aqui, irmão? Que se alguém der uma bofetada em nós, você tem que dizer para ele: não, só isso não adianta. Para valer, você tem que bater do outro lado. É isso, irmãos? Hã? Até o Lincoln ficou com medo ali, irmãos, esse negócio de bolacha. É isso ou não? O que será que Jesus está dizendo? Porque nós, muitas vezes, nutrimos isso na nossa mente. E tem até uma história que eu ouvi há uns anos atrás, acho que foi até meu pai que comentou, de um irmão dizendo assim: olha, faz tempo que eu estou procurando alguém para me dar uma bolacha num lado para mim poder dar outro. O que você acha desse irmão, dessa pessoa? O irmão estava procurando alguém para dar uma bolacha. Você imagina se ele acha um homem grandão com aquelas mãozonas que parece um urso, meu pai. Senhor, aquelas lá de arrancar a orelha do lugar, né? Será que é isso que Jesus está dizendo aqui?
Se nós refletirmos no texto de maneira calma e tranquila e pensar no contexto do que Jesus está dizendo, nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Jesus está falando de uma atitude de humilhação, alguém que faz algo contra você para lhe humilhar. Existe uma realidade lá no tempo de Jesus, que quando se encontrava, um religioso encontrava alguém que era herege, eles davam uma bofetada na cara da pessoa com o lado de fora da mão, dessa seguinte maneira, né? Batiam na pessoa dessa forma. Esse era um símbolo de humilhação, né? Porque você desprezava aquela pessoa de tal maneira que você batia e todo mundo sabia, né? Por exemplo, quando você vê o Senhor Jesus sendo esbofeteado, quando você vê Paulo sendo esbofeteado lá diante do Sinédrio, né? Que Paulo até, o sumo sacerdote manda alguém que está perto de Paulo dar uma bolacha nele, acerta Paulo, e Paulo se revolta naquela hora e diz assim: tu te ferirás, cabeça branqueada, né? Você está aí para sentar e fazer justiça, e contra a justiça você manda me bater? Aí todo mundo diz, não, é o sumo sacerdote. Aí Paulo diz, não, me perdoe, porque eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito na lei, não ofenderás o príncipe do teu povo. Tá? Então, provavelmente, o tapa que foi dado no rosto de Paulo e que foi feito com Jesus, era esse tipo de tapa, né? Que era dado para humilhar aquela pessoa, para desprezar ela dessa maneira. Será que nós podemos esperar que isso aconteça conosco? Eu acredito que num tempo civilizado que nós estamos, eu acredito que a característica é um pouquinho diferente. Eu acredito que necessariamente nós não estamos falando de nada que seja de alguma forma físico, mas que seja algo que tenta desmoralizar a nossa conduta. Vou usar um exemplo aqui clássico para os irmãos. Alguém aqui tem Facebook ou não? Vou usar o Facebook, que é o mais antiguinho, né? Porque eu não sei se todo mundo tem Instagram, que é o mais moderninho agora um pouquinho, mas a grande maioria tem Facebook. Imagine que lá num determinado momento do dia, você vai pegar e olhar o Facebook e alguém fez uma postagem lá difamando você. O que você faz? Você olha lá e diz assim, não sabe o que está falando, coitado. Deixa quieto isso aí. Vamos falar a verdade, irmão. Às vezes a gente quer dar uma de santão mesmo, né? Dizendo, não, eu... Pode dizer, irmão, Dil. Daí já é precedente, né? Choveu a resposta. É uma situação semelhante a essa, irmãos. Imagine você que, eu vou colocar uma coisa grave aqui, dizendo assim, acusando você que é casado de adultério, dizendo assim, eu vi o fulano, e pega às vezes uma foto, né? Uma foto, daquelas fotos que não dá para identificar ninguém, dizendo assim, fulano passando lá, e colocando o teu nome lá, dizendo, fulano de tal, eu vi entrando numa casa de prostituição. Essas kizumba que tem aí para cima, né? Essas casas de prostituição. Viu fulano entrando lá dentro. Mulheres da vida, né? E se for o irmão evangelizando num lugar desse, pega uma foto do irmão evangelizando num lugar desse? Pega o irmão entrando bem na hora lá e coloca no Facebook. A pergunta aqui, irmãos, é a seguinte: qual é a reação que você tem? Qual é a reação que você tem? O que passa dentro do teu coração num momento como esse? Você pensa em ficar quieto e deixar aquilo barato? Irmãos, é esse o momento que nós devemos pensar e ver o nosso coração. É ali, irmãos, é exatamente ali que nós devemos parar e refletir e perceber o que está acontecendo aqui dentro. Porque a gente foca naquilo que está acontecendo lá fora. Mas o que aconteceu lá fora só está revelando o que está aqui dentro. Só põe diante dos nossos olhos quem nós somos.
Porque nós sempre culpamos as pessoas do lado de fora. Nós dizemos que o problema é do nosso cônjuge, o problema é do colega de trabalho que nos ofende, o problema é do fulano que não me entende, o problema é do fulano que falou a palavra errada, mas o problema está aqui dentro. A gente quer sempre terceirizar a culpa. Pega o Adão, desde o momento da queda, Adão, o que foi que você fez? A mulher que o Senhor me deu. O que você fez, ó Eva? A serpente. Eu acho que Deus olhou para a serpente e disse assim, você, a serpente, olhou para o lado, não tinha mais ninguém. Falei, agora lascou, né? Não tem o que fazer. Porque nós temos o hábito de terceirizar a responsabilidade, mas as circunstâncias da nossa vida que ofendem o nosso coração, elas simplesmente revelam aquilo que está lá dentro. Como o copinho de café, se entornou café, é porque tem café lá dentro. E se nós entornarmos, o que vai sair? Vai revelar aquilo que existe no nosso coração. E hoje você chega nas redes sociais e você percebe que existem pessoas insultuosas, que dependendo daquilo que você coloca, elas querem te desmoralizar. Eu vejo como isso acontece com pastores que têm, né, uma grande influência no Brasil. Se eles se posicionam, por exemplo, politicamente, é uma coisa problemática. Se um pastor hoje se posiciona dizendo assim que não é a favor de muitas pautas do Bolsonaro, irmãos, vira uma cachoeira, é esquerdista, é aliado do PT, e tantas dessas coisas às vezes vão caindo para a baixaria dizendo, esse pastor é corrupto, esse pastor é ladrão, esse pastor é um adúltero, e vai xingando essa pessoa. Qual é o sentimento que brota dentro do coração dessa pessoa? É o mesmo sentimento de alguém que estava levando um tapa no sentido de humilhação. E Jesus está dizendo aqui, olha, a qualquer que te ferir na face direita, o que você faz? Volta-lhe à esquerda. O que seria esse voltar à esquerda, irmãos? Esse voltar à face esquerda seria a capacidade de deixar as afrontas caluniosas e seguir em frente como se nada estivesse acontecendo. Leia aí, pastor Gerson. Provérbios 20 e 22. Essa é a grande questão. A atitude que vem no nosso coração é de vingança. Jesus está dizendo assim, deixa passar. Irmãos, o grande problema é o seguinte, eu acredito que nessa questão aqui. Existem pessoas que são insultadas porque devem. Ela está sendo caluniada porque ela errou mesmo, ela agiu de maneira equivocada e as pessoas simplesmente estão falando a verdade contra ela. Mas a injustiça colocada aqui é de uma pessoa que não fez aquilo. Não fez. Você já ouviu aquela alusão que é dita, né, que uma calúnia contra alguém é como subir no alto de um monte com um saco cheio de penas e rasgar aquele saco em cima do monte e aquelas penas começarem a voar. Será que você consegue catar todas aquelas penas de volta? Assim é uma calúnia contra muitas vezes que acontece contra pessoas. Aquelas pessoas fazem e difamam e sempre tem alguma coisinha sobrando ali e sobrando aqui. É por isso que Jesus está dizendo, se nós não devemos nada, nós devemos nos calar e deixar tudo nas mãos de Deus. Irmãos, o Senhor aqui, eu tenho certeza que não está levando em consideração, dizendo assim, que nós não vamos sentir nada no nosso coração. Que não vai existir dentro de nós algum tipo de indignação. Isso vai acontecer. Porque estão falando de você algo que não ocorreu, que não houve, mas Ele está dizendo, aprenda a seguir em frente e deixar aquilo. A dar a outra face. A abandonar aquilo. Você poderia dizer alguma coisa, mas você não disse. Irmãos, a coisa mais importante que deve estar dentro do nosso coração é que Deus sabe o que se passa dentro dele. Só Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração. As pessoas de fora podem nos acusar, podem nos caluniar, podem criticar, mas só Deus sabe o que se passa no nosso coração. Até mesmo um Samuel, diante dos filhos, né, de Jessé, vai olhar para todos eles e ter um estereótipo, achando alguma coisa, e o Senhor vai dizer, Samuel, o homem só vê o que está para o lado de fora, mas Deus vê aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. Alguém aqui está livre de ser caluniado? Alguém está livre aqui de sofrer uma acusação injusta? Não. Mas, irmãos, é o que eu tenho dito sempre para os irmãos, essa lição nós aprendemos aqui e experimentamos lá fora. Porque eu estou falando aqui de rede social, mas você já ouviu alguém que bochichou de você e chegou no teu ouvido? Não queria dizer nada para você não, né? Tem umas flechas de Satanás que vem, né? Olha, não queria dizer não, nada. Mas eu fiquei sabendo aí que falaram um negócio de você.
Eu tenho o seguinte porém, irmãos, pode ser que eu esteja errado. O que os olhos não vê, o coração não sente, como diz o ditado. Às vezes tem coisa que era melhor nem saber. Era melhor nem ouvir. Era melhor nem ter chegado ao nosso ouvido. Mas uma vez que chegou, nós vamos enfrentar dificuldade. Porque nós precisamos batalhar com aquilo dentro de nós. Nós vamos precisar vencer isso dentro do nosso próprio coração. Amém, irmãos? Então vamos em frente aqui. Verso de número 40. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O que é demandar, irmãos? A nossa tradução aqui mais formal, ela é difícil de entender, né? Mas o que é demandar? Pleitear? Ali é processar. Essa é a melhor tradução, processar. Se alguém quiser te processar e no processo tirar a tua túnica, dê também a capa. Aqui é muito importante. Jesus está falando, irmãos, da assimilação do prejuízo. Ele quer que nós verifiquemos os custos e saibamos abrir mão daquilo que é melhor, abrir mão de algo menor por aquilo que é maior. Porque o que está em jogo é coisa preciosa. Vamos usar alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo que eu acho muito interessante, os irmãos se lembram de uma ocorrência onde duas mulheres chegaram até Salomão e trouxeram uma criança viva. E uma mulher está dizendo assim, olha, ela se deitou em cima do filho dela, e o filho morreu, e ela pegou o filho morto dela, e colocou do meu lado, e pegou o meu filho vivo, e colocou do lado dela. E quando eu acordei, a criança morta estava comigo, e essa criança no colo dela é minha. E a mulher que está com a criança viva no colo, dizendo, não, essa criança sempre foi minha. E a outra, não, é meu, eu conheço a minha criança, eu conheço o meu filho. E as duas começaram a discutir, estão diante de Salomão. E Salomão está refletindo a respeito da circunstância, quando eu acredito que por uma iluminação de Deus no coração dele, dando graça e discernimento numa situação muito difícil, os irmãos se lembram o que ele faz? Manda chamar o soldado, coloca a criança em cima de uma mesa e manda o soldado dividir a criança no meio. E quando ele está pronto para descer a espada, uma das mulheres grita, não faz isso, pega essa criança e dá para outra mulher. Salomão diz assim, não, o filho é teu, porque somente uma mãe de verdade teria coragem de abrir mão daquilo que é seu, do seu filho, para não ver ele morrendo. É a atitude que nós temos aqui. Jesus está dizendo, se alguém quer processar você, se alguém quer extorquir você de alguma maneira, tenha em mente que se alguém quer lhe prejudicar, Deus é muito mais poderoso para poder te abençoar. Eu ouvi um testemunho de um pastor a respeito disso. Ele disse que tinha uma mulher que trabalhava na sua casa e ele e a esposa sempre pagaram muito direitinho a pessoa que trabalhava na sua casa, Pagavam as férias, pagavam todos os direitos dela. Quando ela saiu dali, um advogado foi e fez a cabeça dela dizendo, você pode ganhar mais dinheiro com eles. E ela aceitou e no processo ela mentiu dizendo que eles não pagavam aquilo que era justo para ela. E esse pastor foi diante dela no dia do julgamento e disse assim para ela, você sabe muito bem que nós sempre pagamos direitinho os teus honorários, nunca faltamos com nada com você. E ele disse assim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar aquilo que você está pedindo. E ele foi e pagou, mesmo sabendo que a mulher estava errada. Ele fez certo ou fez errado, irmãos? Alguém vai chegar para ele e vai dizer assim, rapaz, mas tu é bobo. Você podia ter continuado adiante aí, não pagado nada para ela e deixa ela, Oi? Ele agiu com uma atitude, que é uma atitude que nós vamos ver mais para frente, que Paulo vai repetir ela lá em Romanos capítulo 12, quando ele vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, o que faz? Dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Por quê? Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua. O que é amontoar a brasa de fogo sobre a sua cabeça? É cair uns pedaços de carvão queimando na cabeça de alguém? O que é amontoar a brasa de fogo? Amontoar a brasa de fogo é fazer com que a tua atitude incomode a mente daquele a quem você fez. O que é isso aqui? É a pessoa ficar refletindo da seguinte maneira, poxa, mas ele tinha todos os motivos para poder me prejudicar, tinha todos os motivos para revidar, mas fez a melhor coisa possível. Fez a melhor atitude possível. Eu disse aqui para os irmãos,
né? A história daquele missionário que foi pregar para aquelas índias, para aqueles índios, né? No meio daquele povo que era totalmente canibal, destrutivo, né? E ele foi pregar a mensagem do evangelho, um dia de manhã foi lá, chegou para pregar o evangelho, e os índios mataram ele. A esposa com a filha, que estavam junto nessa obra missionária, precisaram decidir se ficavam no local e continuavam a obra da evangelização, tentando, né, evangelizar, ou se iam embora. Mas a mulher decidiu permanecer ali, em vez de ir embora, e continuou a evangelização. O homem que matou o seu esposo, Jim Elliot, o missionário, e outros missionários que estavam juntos, depois de insistirem na pregação do evangelho, ele se converteu e se tornou o líder daquela comunidade indígena, né, pastoreando aquele povo. E foi o homem que batizou a filha do homem que ele matou. Então aqui é a grande questão. É uma pessoa que pesou as coisas dizendo, se eu continuar a evangelizar e esses índios vierem me matarem, eu estou no lucro, porque eu vou morrer fazendo a obra de Deus. Ela persistiu. Ela tomou uma atitude de abrir mão da sua liberdade de voltar para casa por uma coisa mais importante, que era ganhar o coração daqueles índios para o Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque às vezes no teu local de trabalho, alguém vai querer fazer alguma coisa contra você e te acusar de maneira injusta. E você precisa refletir a respeito disso, que pode ser que isso seja uma oportunidade de você falar do Evangelho. É muito precioso isso. Você já deve ter sofrido questões injustas, eu já passei por isso no trabalho, de pessoas te acusarem de uma coisa que você não fez. Você tem que tomar uma atitude, ou você tenta revidar de alguma maneira, ou você engole aquela situação e muitas vezes age como se nada tivesse acontecido. E quando você muitas vezes age como se nada tivesse acontecido, na cabeça daquela pessoa vai queimar e cozinhar. Como é que pode? Ele ou ela tinha todos os motivos para revidar contra mim, mas está escolhendo abrir mão do seu direito. O que está acontecendo? E ali vai surgindo, né, uma corrosãozinha no cérebro que vai fazendo aquela pessoa pensar, tem alguma coisa de especial na vida dessa pessoa. Como é que ela consegue perdoar dessa maneira? Como é que ela consegue zerar a conta e deixar tudo como se nada tivesse acontecido? Né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, a primeira questão que nós vimos ali, Jesus está dizendo, se alguém nos afrontou, sigamos em frente. Se temos convicção de que não foi nada verdadeiro, que não é nada contra nós, né? Que nós não temos culpa no cartório, como disse, seguimos em frente. Se alguém está querendo agir com injustiça contra nós, nós continuamos seguindo em frente, né? É melhor nós arcarmos com as consequências e com os custos, porque pode ser que tenha uma alma em jogo ali e Deus vai usar aquela circunstância para que ela chegue até o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos seguir aqui então. Versículo de número 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Alguém já te obrigou a andar por 1 milha? Você vai dizer, eu não sei nem o que é 1 milha, pastor. Você tem que entender pelo contexto que na época de Jesus, segundo os estudiosos, há uma realidade de lei em que os soldados, quando chegavam em cidades do Império Romano, os cidadãos, se chamados pelos soldados para levar as suas bagagens, eles deveriam e tinham obrigação de levar as bagagens pelo menos 1 milha. Então o soldado está entrando na cidade cheio de bagagem e olha para qualquer um, igual foi com Simão o Cirineu, né, que teve que carregar a parte da cruz do Senhor Jesus. Os soldados olharam e disseram, você homem. O Simão provavelmente estava se escondendo ali, olhando, vem cá catar um pedaço da cruz aqui. Eles eram obrigados, os cidadãos eram obrigados a pegar aquilo que estava sendo mandado e caminhar por 1 milha. Era obrigação legal. Era parte integrante daquilo que um cidadão deveria fazer se fosse interrogado por um oficial romano. E quando Jesus está olhando a respeito disso aqui, nós podemos muito bem pensar num exemplo bíblico que está lá em Mateus capítulo 8, no versículo 5 ao 13. Você se lembra que tem um homem, que a Bíblia diz que é um centurião, e que tem um servo que está doente em casa? O que esse homem pede para Jesus? Para curar o seu servo. Agora imagine que os cidadãos judeus, eles olham para os soldados romanos e têm um olhar de ódio e de indignação contra eles, porque eles são perversos, no sentido de abusar dos seus direitos. Eram homens que extorquiam a população. E agora você imagine que diante de Jesus está se aproximando um centurião, que é um líder de soldados, e está pedindo para ele, Senhor Jesus, o meu servo está doente, e o Senhor pode curar ele. E Jesus cura ou não cura? Olha que coisa interessante.
Porque Jesus não somente está dizendo que tem que ser feito, mas Jesus praticava aquilo que ele estava dizendo. Jesus não é um líder que diz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Jesus está dizendo, eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas eu sou alguém que estou disposto a fazer. Será que no sentido literal, Jesus não abriu mão da sua vestimenta quando os soldados quiseram repartir ela na cruz do Calvário? Será que quando naquele momento de injustiça estão tirando tudo dele, até mesmo a sua liberdade, agora vão roubar a sua vestimenta, ele segura a vestimenta e não dá? Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que eles repartiram as vestes de Jesus, usando aquilo como um instrumento de ganhar dinheiro e de lucro. E nesse sentido aqui, Jesus está dizendo que não somente ele está ordenando que os seus discípulos andam dessa forma, mas ele está dizendo, eu também dou o exemplo. Jesus vai dizer assim, se o soldado te mandar andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Irmãos, aqui é precioso demais. Porque quem sabe, nós não estamos de alguma maneira assimilando aquilo que vale a pena, que tipo de sacrifício vale a pena ser feito. Nós não estamos entendendo de alguma forma que aquilo que nós fazemos pode ser por um bem maior. Nós não estamos dispostos a suportar e a tolerar determinadas questões que Deus quer usar aquela circunstância, usar a nossa vida como um instrumento para poder trazer outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Jesus vai dizer que através dessa atitude, através dessa expectativa que o discípulo deveria ter, de não ser alguém que cumpre somente as questões legais, mas que é capaz de ir além daquilo em benefício das outras pessoas, é assim que nós devemos ser diante do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero caminhar aqui, porque tem uma parte final que eu acho muito importante também. Vamos aqui para a última parte aqui do verso 42. Jesus diz assim, dá quem te pede, não volte as costas àquele que quer que lhe empreste. Os irmãos emprestam dinheiro para alguém ou não? Não? Se alguém te pedir dinheiro emprestado, você empresta? A segunda pergunta, você é obrigado como cristão a emprestar dinheiro? Você não encontra nada diretamente objetivo dizendo assim, emprestarás dinheiro ao teu próximo. Darás dinheiro a alguém que te pedir. Você não encontra. Nesse ponto do versículo 42, é uma coisa que chega ao cume daquilo que Jesus está explicando. É como se ele estivesse chegando no alto do monte e dizendo assim, vocês não são obrigados a emprestar. Mas como aqueles que nasceram de novo, vocês podem emprestar. Só que aí está o grande problema, irmãos. Todo mundo que empresta dinheiro, qual que é a expectativa? Não tenha dúvida. Você já emprestou dinheiro para alguém e alguém não te devolveu? Eu fui uma vez aconselhar uma pessoa e ela estava angustiada, já fazia dias. E era um obreiro. Não é daqui, irmãos. Fica tranquilo, você vai começar a olhar para os irmãos aqui no público, está tudo certinho aqui, tá? E aí ele disse assim, olha, deixa eu lhe contar, aconteceu assim, eu emprestei dinheiro para um outro obreiro, e esse outro obreiro pegou o dinheiro, usou e disse que me pagava em tal dia. Chegou em tal dia, ele não me pagou. Ele disse que ia pagar no outro dia, não me pagou. Disse que era no outro dia, não me pagou. Se mudou para outra cidade, não me pagou. E agora eu tento ligar para ele, ele mudou o número. Eu acho que ele mudou o número só para que eu não atentasse mais ele, para ele me dar o dinheiro. E o irmão estava angustiado. E aí eu estava tentando um caminho para dizer para ele assim, irmão, por que você não abre mão desse dinheiro para você ser feliz? E deixar ele nas mãos do Senhor? Mas e se for um valor de 10 mil reais, irmão? A pessoa de emprestar dinheiro? Não, se for um lucro justo, sim. As escrituras vão trazer claro para nós que tudo que nós fazemos precisa ser algo justo, né? Precisa ser algo justo. Por exemplo, a praça aí estão emprestando dinheiro a 5%. Eu vou lá e quero emprestar 10%. Isso não tem nada nas escrituras que vai proibir alguém de fazer esse tipo de coisa. Mas a atitude em vista aqui é alguém que deliberadamente emprestou um dinheiro, seja com juros ou sem juros, mas se for com juros tem que ser com juros justo, tá? Emprestou esse dinheiro e agora não recebe. O que faz? 20 mil reais, um valor como esse. O que você faz? Era o dinheirinho que você estava guardando para a reforma da casa. Para poder fazer para poder fazer aquela churrasqueira, para poder fazer aquela areazinha, para você colocar aquela rede, se balançar. Você já tinha o projeto pronto.
e for lá emprestar os 20 mil e agora não traz os 20 mil de volta, o que você faz com isso aí? A grande questão, o grande ponto aqui é que nós não somos obrigados a emprestar, mas nós podemos emprestar. Eu disse para os irmãos aqui no domingo, retrasado, a respeito daquele monge, né, que estava andando junto com alguns discípulos ali e viu um escorpião dentro do rio. E com dó do escorpião, ele foi e catou aquele escorpião para tirar fora do rio. E quando ele catou, o escorpião foi e picou a mão dele. E aí os discípulos olhando, falaram, mas você sabia que ele ia picar a tua mão? Por que você tirou ele de dentro do rio? Aí ele disse assim, porque picar é da natureza dele, mas ajudar é da minha. Então o que se espera de um discípulo é que alguém que esteja necessitado e tenha condições de ajudar, possa ajudar. Mas e se depois de ajudar não tiver retribuição e a pessoa não te der de volta aquilo que você fez por ela, o que eu faço? Irmãos, Paulo vai trazer uma lição que nós aprendemos aqui no estudo de 1 Coríntios, que não devemos levar para o lado de fora para ser julgado num tribunal externo uma demanda entre irmãos, que deveria ser julgado dentro da igreja, mas ele leva adiante dizendo assim, por que vocês não suportam essa afronta? Por que vocês não abrem mão do direito de vocês e perdoam isso? Porque se você e eu não perdoamos, quem é que vai se destruir? Somos nós mesmos. Nós vamos ficar se autocorroendo, se autodesmanchando por dentro, por causa de uma coisa que nós estamos na expectativa que a pessoa faça e ela não vai fazer por nós. Aqui é um ponto interessante. Pois não, irmã Valquíria? Ela não tinha. Ficou sem mesmo. Nesses pontos nós precisamos ter claro no nosso coração de que existem coisas que valem muito mais a pena. A paz com Deus e a tranquilidade de coração vale a pena, queridos. Abandone. Deixe isso para trás, esqueça disso. Para que você possa realmente trazer paz para dentro do teu coração e ficar tranquilo diante de Deus. Eu quero finalizar aqui, que tem algumas colocações que são muito importantes quando nós pensamos nesse tema. A primeira questão é o seguinte. Quando nós pensamos da seguinte forma, não podemos agir com uma atitude de vingança contra ninguém. Mas e se for? Uma pergunta importante aqui. E se for uma injustiça que está acontecendo de maneira nacional, como uma guerra, será que um cristão pode se tornar um soldado e de alguma forma se colocar à disposição do seu país para lutar contra um outro soldado? Não é uma atitude de vingança contra aquele outro povo? Porque tem gente que vai ter dificuldade com isso. Poxa, mas eu posso estar com uma arma, né, em nome do exército do meu país e matar aquela pessoa. Mas isso aí não é uma atitude de vingança? Eu não estou querendo me vingar dele? E aí, irmãos, como é que faz? Pois não, presbítero José. É um irmão que está lá tentando ajudar. E aí o que a gente faz, irmãos? Eu vou usar um exemplo aqui da história da igreja que é muito interessante. Na época da Segunda Guerra Mundial, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele foi preso porque ele estava, ou foi acusado de estar junto de uma conspiração para matar Hitler. De ir lá dentro da casa do Hitler, envenenar a comida dele e matar ele. E era um pastor. Se eu perguntar para você, ele está correto nessa conspiração ou ele está errado? Foi um debate que gerou muita questão, porque depois ele tentou, né, explicar a situação, dizendo assim que, em nome de um bem maior, estava se tentando eliminar um problema. Porque o Hitler, se a gente pensar que os irmãos assistiram alguma coisa a respeito do Holocausto, um homem que fez barbaridades. Né? Eu disse para os irmãos aqui no domingo retrasado da crueldade que eles tinham, né, de colocar uma pessoa morrendo degolada na frente de uma fila de outras, vendava aquelas outras pessoas e passava as costas da faca na garganta deles, né, e as pessoas ali morriam de angústia. Morriam de agonia. Quantos judeus, quantos cristãos e quantas pessoas morreram na mão de Hitler? E Bonhoeffer, junto com outros, está dizendo assim, não, vamos tentar eliminar esse homem, porque esse homem é uma derrota, está matando tanta gente, está fazendo uma destruição. E aí? É possível ou não é possível acontecer uma coisa como essa? Olho por olho e dente por dente? Vamos tentar entender aqui, irmãos, eu vou concluir por causa do nosso horário. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu acredito que a gente consegue fechar com essa questão e entender de maneira objetiva aquilo que Jesus está dizendo para nós. Tá? A primeira parte aqui
para ficar bem claro para todos nós, é Jesus dizendo que nós devemos aprender a suportar as afrontas que acontecem contra nós. Por sermos cristãos e por entendermos que através daquela afronta injusta, Deus pode agir com justiça de alguma maneira. Tá? Romanos capítulo 12 e o versículo de número 17, que diz assim, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos só entender o que Paulo está dizendo aqui. Nós não devemos tornar mal por mal. Fizeram mal para mim, eu não tenho que revidar com o mal. Qual que é a atitude que nós devemos ter no verso 19? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. A ira de quem? Porque quando a gente lê aqui, mas dai lugar à ira, então eu posso ficar irado? Eu tenho motivo para ficar irado? A melhor interpretação da passagem é o seguinte, mas dai lugar para que a ira de Deus contra aquela pessoa, que é uma ira justa, possa ser satisfeita e a pessoa seja recompensada da forma que Deus achar por melhor. E é isso que o texto continua dizendo. Deus vai dizer, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Mas de nós o que se espera, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. E não é dar de comer e pôr chumbinho. Não é dar de beber e colocar veneno na água dele. É dar de beber, saciar a vontade dele e a necessidade dele. Há uma coisa muito interessante, eu estava lendo o comentário do pastor John Stott, já falecido. Ele disse assim que uma atitude de um cristão diante de alguém que invadiu a sua casa, a opinião dele dizendo, um cristão que a casa foi invadida por um bandido, e esse irmão conseguiu de alguma forma segurar aquele bandido e amarrar ele de alguma maneira. Ele falou assim, o certo é pegar, na visão dele, colocar aquele bandido no lado, e ainda perguntar se você está com sede ou está com fome, e dar comida para ele, dar de beber para ele. Alguém que tem coragem de fazer isso aí? A atitude que John Stott está propondo é exercer-se justiça, mas não de forma desproporcional. É claro que alguém entrou armado dentro da minha casa, né? Aí legítima defesa e tem todas essas grandes questões que envolvem. Mas, será que nós sabemos fazer justiça? Se fosse deixado na minha mão e na tua mão fazer justiça contra quem nos ofendeu, quem nos insultou, quem nos aborreceu, será que nós teríamos capacidade de fazer de forma justa? Irmãos, o pecado habita dentro de nós. E pode ser que nós, em nome dessa revolta, nós venhamos a atingir aquelas pessoas de uma maneira desproporcional. Pegue o exemplo de um policial. Eu não julgo porque é uma pessoa que está em extrema adrenalina naquele momento. Você acha que se ele pegar um bandido que estava tentando atirar e matar ele, tirar a vida dele, se ele pegar aquela pessoa, será que ele vai dar um abraço naquela pessoa? Só se for um abraço com um mata-leão. Que a pessoa está revoltado, né, indignado com aquela situação. Então nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Tá? Existe a questão da legítima defesa, enfim, né, mas levando-se do ponto aqui de que nós não temos arma em casa, né, que não foi aprovado o armamento, né, e não estou aqui para advogar contra ou a favor, não é o nosso propósito, mas nós devemos sempre levar em consideração que se por uma causa tivermos de reagir, que não seja algo desproporcional. Ou se tivermos a oportunidade de entregar nas mãos de Deus para que efetue o juízo. Por quê? Porque lá no capítulo 13, depois de Paulo dizer que nós devemos, né, não ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem, ele diz assim no capítulo 13, verso 1, todos os homens estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, né, aqui a autoridade judicial, né, a polícia da época, os juízes da época, quem resiste a essas autoridades resiste à ordenação de Deus, porque foi Deus que instituiu. E os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu
não temer a autoridade, faz o bem e você terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus e é vingador para castigar os que praticam o mal. Então vamos definir aqui, porque o nosso tempo já foi. O que se espera de um cristão diante de uma afronta pessoal? É que nós possamos aprender a suportar a afronta pessoal. Se existe algum tipo de injustiça que é criminosa, nós devemos fazer uso da justiça do nosso país, das leis civis do nosso país e das autoridades civis do nosso país. Se nós vamos para a guerra, nós estamos em nome da nossa nação batalhando contra outra. Vai que nós entramos numa guerra, irmãos, né? É até importante dizer isso aí. Será que eu posso lutar dentro de uma guerra? Você está lutando contra o mal, uma outra força que está tentando destruir, né? Se você não fizer, como dizia um professor meu, até pastor, quando eu fiz o curso de vigilante, ele disse assim, é melhor a mãe dele chorar do que a minha, né? A atitude dele é dizer que quando você está diante de um combate como esse, você precisa se posicionar, né? É uma legítima defesa, aí cabe essa questão da legítima defesa. Mas nesse ponto aqui que nós estamos chegando, é que uma afronta causada contra você e contra mim, nesse âmbito aqui do que Jesus disse, alguém que está caluniando, alguém que está acusando, está tentando te extorquir, né, de uma maneira lá, puxa, mas eu já paguei aqui, você está querendo de novo. Se você sentir na liberdade de dizer assim, não, então eu vou te dar de novo esse dinheiro, para fazer cozinhar a cabeça dessa pessoa, você estará fazendo uma atitude que você com certeza vai amontoar brasa de fogo sobre a cabeça dessa pessoa. Nós precisamos de muita sabedoria, irmãos, porque essas coisas muitas vezes acontecem de bate-pronto no nosso coração. Por isso precisamos refletir na palavra de Deus para entender qual é a resposta que Deus deseja de nós. O Júnior levantou a mão lá, Júnior? Pois não. O entendimento é que existe uma legítima defesa, né? Você colocar, você se posicionar diante de uma agressão, né, que é iminente, né, que está surgindo para não há problema nenhum. O correto, né, mas ninguém vai conseguir fazer isso. O correto seria abordar ele, manter uma distância e mandar ele ficar sentado no canto, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem preparo para esse tipo de coisa, mas o certo é mandar ele ficar lá, pedir para alguém ligar para a polícia e manter ele no canto ali e a arma apontada para ele, sem o dedo no gatilho, de preferência. Se colocar o dedo no gatilho na hora da adrenalina, alguém aperta e foi, né? Não sei se vocês viram lá que aconteceu, foram assaltar um posto de gasolina, bateram no frentista e o rapaz que estava com a arma aqui, o que bateu estava do lado e o que estava com a arma segurando o frentista foi apontar para o rapaz ir para lá e apertou o gatilho e acertou a cabeça do rapaz. Então, na hora da adrenalina, uma pessoa que está com a arma na mão é perigoso demais, né? Então, se a pessoa está ali, é colocar o bandido no canto, dando até instrução de tiro, né? Você coloca o bandido no canto e deixa ele ali, mantém uma distância segura, liga para a polícia e quando a polícia chegar, a polícia fica encarregada dele, tá? Mas se for uma agressão onde a pessoa tem uma outra arma e está diante de você, aí é legítima defesa. Você vai entender, é que nós não temos tempo para entrar nisso, porque o tempo foi embora, irmãos. Mas quando você vai ver pelo contexto das Escrituras, até dentro dos Evangelhos, quando os soldados vão indagar João Batista, dizendo o que nós fazemos para poder entrar dentro do reino. João Batista não confronta a autoridade deles como oficiais da justiça, né, de ter que muitas vezes até tirar a vida de outras pessoas para exercer justiça. Então, a legítima defesa é prevista dentro das Escrituras. Mas, a legítima defesa é um ponto extremo. Tá? É um ponto extremo. O que nós estamos abordando aqui é alguém que quando você sair pela porta dessa igreja, chegar no teu trabalho amanhã, pode infringir injustiça contra você. E é aí que Deus deseja que eu e você nos posicionemos. Amém, meus irmãos? Eu sei que é a primeira vez que nós tratamos desse assunto aqui na igreja, nós vamos ter outras oportunidades, mas eu espero que isso possa ser exercitado no teu coração, para que nós juntos possamos aprender aquilo que Deus deseja de nós e diante da dificuldade nós possamos reagir de maneira adequada. Amém, queridos? Antes de fazer essa oração, eu quero chamar aqui a filha da irmã Diva, né, vai apresentar o bebê, e nós já vamos aproveitar com essa oração para finalizar o nosso culto também. Enquanto elas aproximam,